Boa noite, minha gente querida. Para quem ouve nos outros horários, bom dia, boa tarde. Que Deus abençoe a todos. Que sejam todos muito bem-vindos no nosso estudo. E vamos começar. O livro é Agenda Cristã, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Previna-se. Vigie seu entusiasmo para que não constitua imponderação. Irresponsabilidade, né? Às vezes a gente se anima demais e quando vê, fez o que não devia, errou. Então, vamos devagar, vamos pensar antes de sair estabanado. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, estamos falando sobre os mundos transitórios e Kardec pergunta: enquanto os espíritos permanecem nos mundos transitórios, eles progridem? Certamente, os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem obter permissão para passar a outros lugares melhores mais facilmente e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Isso a gente já tem falado, né? Nesse mundo espiritual, onde nós transitamos enquanto espíritos errantes, a gente estuda, a gente trabalha, a gente não fica parado. E pode conhecer outras dimensões, até outros planetas, né? Outras cidades espirituais, mas a gente só prova que melhorou, que teve esse aproveitamento na hora que encarna na Terra, que entra em contato novamente com a matéria física. E nos romances que a gente lê de Emmanuel, até de André Luiz mesmo, a gente vê exemplos de espíritos que tiveram um bom aproveitamento na espiritualidade, aprenderam bastante, estudaram, se decidiram a melhorar, a se transformar, e quando chega na Terra, numa nova encarnação, onde nós esquecemos o que pretendíamos, né? Os nossos objetivos nessa nova encarnação, eles se perdem nos prazeres, nas distrações mundanas e acabam não fazendo aquilo que vieram fazer. E isso nós mesmos, com certeza, já aconteceu conosco muitas e muitas vezes.
Então, progredir, nós progredimos, mas só vamos provar que progredimos mesmo quando encarnamos. Então, vamos para o livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec também, que a gente está falando aqui sobre o mal, sobre o bem e o mal, o homem durante a vida terrena, né? O nome do nosso item que a gente está lendo. E Kardec faz uma pergunta bastante provocativa aqui. Por que alguns nascem na indigência e outros na opulência? Por que vemos tantas pessoas nascerem cegas, surdas, mudas ou afetadas de moléstias incuráveis, quando outras possuem todas as vantagens físicas? Será um efeito do acaso ou um ato da providência? Bom, se fosse do acaso, a providência não existiria. Admitida, porém, a providência, perguntamos como se conciliam esses fatos com a sua bondade e justiça. É por falta de compreensão da causa de tais males que muitos se arrojam a acusar Deus. Compreende-se que quem se torna miserável ou enfermo por suas imprudências ou por excessos, seja punido por onde pecou. Porém, se a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, o que ela fez para merecer tais aflições, desde o seu nascimento, ou ficar isenta delas? Se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa, e se essa causa não está nessa vida presente, deve estar antes desta, porque em todas as coisas a causa deve preceder ao efeito. Então, há necessidade de a alma já ter vivido para que possa merecer uma expiação. Os estudos espíritas nos mostram de fato que mais de um homem nascido na miséria foi rico e considerado em uma existência anterior, na qual fez mau uso da fortuna que Deus o encarregara de gerir. Que mais de um, nascido na abjeção, foi anteriormente orgulhoso e prepotente, abusou do poder para oprimir os fracos. Esses estudos nos fazem ver, muitas vezes, que esses foram sujeitos àqueles a quem trataram com dureza, entregues aos maus tratos e à humilhação a que submeteram os outros. Nem sempre uma vida penosa é expiação. Muitas vezes ela é prova escolhida pelo Espírito, que vê um meio de avançar mais rapidamente, conforme a coragem com que saiba suportá-la. A riqueza também é uma prova, mas muito mais perigosa que a miséria, pelas tentações que dá e pelos abusos que enseja. Também o exemplo dos que viveram demonstra ser ela uma prova em que a vitória é mais difícil. A diferença das posições sociais seria a maior das injustiças, quando não seja o resultado da conduta atual, se ela não tivesse uma compensação. A convicção que dessa verdade adquirimos pelo Espiritismo nos dá força para suportarmos as vicissitudes da vida e aceitarmos a nossa sorte sem invejar a dos outros. Pois é, tudo tem a sua explicação, tudo tem a sua causa. E isso nós sabemos muito bem, que tudo é nossa responsabilidade. Tudo que nós fizermos, nós colheremos aqui e no momento oportuno. E assim vamos terminar nossas leituras com uma frase de Emmanuel. Está no livro Canteiro de Ideias,
psicografia de Chico Xavier, diz assim: não faça julgamento de supostos culpados. O que o céu quer saber é o que você faz no bem.